Relações dose-respostas quantais. Acorda. Outra relação dose-resposta importante é entre a dose de fármaco e a proporção da população que responde a ela. Esse livro é muito bom porque a linguagem dele é muito boa, muito simples de entender. E tem várias ilustrações. Farmacologia ilustrada. Outra relação dose-resposta importante é entre a dose do fármaco e a proporção da população que responde a ela. Por exemplo, gosto muito de exemplo para entender melhor. Pode ser determinada uma relação dose-resposta quantal na população para o antihipertensivo atenolol. A resposta positiva é definida com uma redução de no mínimo 5 milímetros de mercúrio, que é a unidade medida da pressão arterial, tá? Na pressão arterial diastólica. Então, tomou, vamos dizer, ele vai aumentando, vai fazendo teste, né? Vamos aumentando a dose. Então, primeiro tomou 25 mg de atenolol, 50 mg, aí com 50 mg diminuiu 5 milímetros de mercúrio. Então, a pressão estava 14 por 8, e aí diminuiu para 13,5. Aí eu já sei mais ou menos qual é a resposta quantal. Aí, com isso se calcula o índice terapêutico. O índice terapêutico de um fármaco é a relação entre a dose que produz toxicidade, uma dose que faz mal, em metade da população, e a dose que produz efeito eficaz e clinicamente desejado pela metade da população. Isso aqui é para calcular dose segura. Então, dose mínima para fazer o efeito, dose máxima que esse paciente pode ser submetido. Então, a utilidade clínica do índice terapêutico, né? Essas informações então servem para quê? Embora sejam já valores altos de índice terapêutico para a maioria dos fármacos, alguns com índice terapêutico baixo são usados rotineiramente em tratamento de doenças graves, como o caso da varfarina. Tem um índice terapêutico pequeno. O que isso quer dizer? Olha só, eu vou aumentando a concentração. 0 aqui é número de pacientes e aqui é concentração. Tenho concentração 0, vou aumentando a dose. Começou a fazer efeito nos meus pacientes. Começou a fazer efeito, faz o efeito máximo e não aumenta mais. Está fazendo 100% do efeito, né? Só que a partir dessa concentração aqui, ele começa a fazer mal. E aí vai fazendo mal, aí já faz metade dos pacientes que tomam essa concentração, 100% dos pacientes que tomarem essa concentração aqui vão passar mal. E então aí surge o quê? A chamada janela terapêutica. Janela terapêutica é o espaço de efeito que eu tenho, o efeito mínimo e o efeito máximo desse medicamento. Quando a janela terapêutica é muito próxima do efeito tóxico do medicamento, isso é ruim, porque por algum erro do paciente, por alguma sensibilidade a mais que o paciente tem, no caso do capítulo 1 a gente viu que alguns pacientes têm receptores a mais, receptores a menos, enzimas a mais, enzimas a menos, e isso vai ter uma margem muito pequena de erro, entre aspas, para tratar esse paciente. Então, isso acontece quando? Isso acontece quando o paciente está em um risco maior de ficar sem tomar esse medicamento do que tomar. Então, quando o paciente está em casos graves, ele pode sim tomar, mas se puder ser evitado, é melhor ser evitado medicamentos com janela terapêutica muito próxima do efeito adverso indesejado. A penicilina, por exemplo, ela é muito segura, porque está distante, tem uma grande janela terapêutica. Então vamos dizer que aqui é 500 unidades internacionais de penicilina. Aí aqui é 5.000, por exemplo. Estou chutando, tá? Isso não é bula não, é só um exemplo. Então, 500 unidades. Aqui 5.000. Aí depois de 5.000, ou seja, 10 vezes o inicial, vai começar a fazer mal. Isso é muito bom, porque aí diminui o grau de risco, né? E vamos lá nas nossas questões. Lembrando que você deve responder primeiro. Então você pausa o vídeo na hora que eu ler, responde e veja a resposta correta. O isoprotereno, nome complicado, né? Isoproterenol, provoca uma contração máxima do músculo cardíaco. Provoca, olha só, contração máxima do músculo cardíaco, de modo similar à epinefrina.
Isoproterenol é um fármaco sintético. Provoca contração máxima do músculo, agonista total. Similar à epinefrina. Epinefrina é a substância endógena. Qual dos seguintes termos descreve melhor o isoproterenol? Agonista total, parcial, competitivo, irreversível ou inverso? Agonista total, justamente pelos motivos que eu falei acima. Se 10 mg de naproxeno produzem a mesma resposta analgésica que 100 mg de ibuprofeno, quais das seguintes afirmativas é correta? O naproxeno é mais eficaz que o ibuprofeno? Vamos ver. E aí, o que você acha? Naproxeno é mais eficaz que o ibuprofeno? Lembra que eficácia está diretamente relacionada ao efeito e não à quantidade de miligrama. Aqui não está falando sobre efeito. A única coisa que diz sobre efeito é a mesma resposta analgésica. Produz o quê? É a mesma eficácia, tá? Então, ele é mais eficaz? Não, aqui está dizendo, é a mesma resposta. O naproxeno é mais potente que o ibuprofeno? Sim, por quê? Porque 10 miligramas é 10% de 100 miligramas. Ou seja, naproxeno, o ibuprofeno, o naproxeno é 90% mais potente que o ibuprofeno em relação à dose, em relação à potência, tá? Então, o naproxeno é mais potente que o ibuprofeno e muito. Se 10 mg de morfina produzem uma resposta analgésica maior do que se pode ser obtida com ibuprofeno, em qualquer dosagem, qual das afirmativas seguintes é a correta? Olha só, vamos ver os elementos da pergunta. Concurso, hein? 10 mg de morfina produz uma resposta analgésica maior, mais eficaz do que o ibuprofeno, em qualquer dosagem. Ou seja, a morfina é mais eficaz, tem um efeito maior do que o ibuprofeno em qualquer dosagem. Tá? 10 mg de morfina produz... Então, eu posso tomar 4 comprimidos de ibuprofeno, que vai dar 1.006, 12, 18, 2.400 mg de ibuprofeno. Se eu tomar 10 mg de morfina, vai fazer mais efeito. Qual é a afirmativa correta? A morfina é menos eficaz que o ibuprofeno? Não. A morfina é menos potente que o ibuprofeno? Não, porque está falando aqui que 10 mg em qualquer dosagem de ibuprofeno. A morfina é um agonista total e o ibuprofeno é um agonista parcial? Não está falando sobre isso. O ibuprofeno é um antagonista competitivo? Também não está falando sobre isso. A morfina é um fármaco melhor para o alívio da dor que o ibuprofeno? Sim. Por quê? Porque ele tem uma resposta analgésica maior. Simples. Tá? E 10 mg em qualquer dosagem de ibuprofeno. Pronto. Matou a questão. A morfina é um fármaco melhor para alívio da dor. Questão 4. Na presença de naloxona, é necessária maior concentração de morfina para obter alívio da dor. Então, eu tenho naloxona no organismo. Coloquei 10 mg de morfina. Vai fazer o mesmo efeito que nesse paciente aqui? Não. Vai precisar aumentar a dose de morfina para obter o efeito desejado. Mas é possível obter o efeito desejado, é importante lembrar isso. A naloxona por si mesma não tem efeito. Qual das seguintes afirmativas é a correta? Então, vamos lembrando aí tudo que eu falei. Olha só, com a naloxona no sangue, é possível atingir o efeito máximo da morfina, porém aumentando a dose. A naloxona não tem efeito. Então, ela é um antagonista competitivo, agonista total, parcial, morfina é menos eficaz que a naloxona, morfina é menos potente, a naloxona é antagonista. Qual é a resposta? Resposta A. A naloxona é um antagonista competitivo. Então, eu tenho ali a naloxona que não tem efeito nenhum, ela só tem efeito de bloquear o receptor,
porém de forma reversível. Então, vai ser de acordo com a concentração. Eu tenho morfina sendo injetada, a morfina vai ocupando esses receptores de forma que a competição fica desigual com o aumento da dose e a morfina vai ocupando todos os receptores responsáveis pelo alívio completo da dor, tirando a naloxona de lado. Então, resposta correta, letra A. Na presença de pentazocina, é necessário maior concentração de morfina para obter o alívio completo da dor. Mesmo sistema. Porém, a pentazocina por si mesma tem um efeito analgésico menor que a morfina, mesmo em dosagem mais alta. Qual das seguintes afirmações é correta em relação ao uso dessas medicações? Então, ele é bem parecido com a questão anterior, com a diferença que ela tem efeito sim, só que é menor do que a morfina. Então, a pentazocina é um antagonista competitivo? Não, por quê? Se ela tem o mesmo efeito que a morfina, não é antagonista, tá? A morfina é um agonista total e a pentazocina é um agonista parcial? O que você acha? O agonista parcial, ele ativa o receptor, mas de uma forma mais branda. Ou seja, ele liga ali no 110, enquanto a morfina liga no 220. Então, essa é a resposta correta. Por quê? Para a morfina fazer efeito, ela precisa ocupar esses receptores que estão ocupados pelo antagonista competitivo, pelo agonista parcial. Então, ele vai estar ali, ocupando o espaço parcialmente e depois, com o aumento da dose, vai sendo desocupado e ocupado pela morfina, para fazer o efeito máximo de alívio da dor. Tá entendendo direitinho? Qualquer coisa volta para você entender isso aqui direitinho. Na presença da picrotoxina, que a gente viu, esse nome horrível, o diazepam é menos eficaz para causar sedação independente da dosagem. Então, tem esse composto lá, o diazepam é menos eficaz, independente da dose. Não importa se eu aumentar a dose, se eu diminuir, se eu dobrar, não vai fazer o efeito máximo do diazepam. A picrotoxina, por si só, não tem efeito sedativo. Ela não tem efeito, mesmo em maior dosagem. Qual das seguintes afirmações está correta? A picrotoxina é um antagonista competitivo? Não, porque aqui está falando que independente da dosagem, né? Se ele fosse competitivo, quanto mais diazepam, maior teria o efeito. O diazepam é um agonista total, picrotoxina é um agonista parcial? Não, porque a picrotoxina não tem efeito sedativo. Então, ele não tem como ser um agonista total ou outro agonista parcial. O diazepam é menos eficaz que a picrotoxina? Não leve isso em consideração. Por quê? Porque não tem efeito sedativo. Se não tem efeito sedativo, não tem como comparar se é mais eficaz ou menos eficaz. O diazepam é menos potente? Mesma coisa, não tem como comparar. Não está falando em relação a isso por quê? Um tem efeito, o outro não tem efeito simplesmente. O outro não é para sedar. Resultou na letra E, a picrotoxina é um antagonista não competitivo. Ou seja, ele entra lá e fica na célula até morrer. Então, se eu tenho 100 receptores, a picrotoxina está ocupando metade, o diazepam vai poder ocupar somente a outra metade. E não importa quanto mais diazepam tenha ali. O que importa é que somente metade dos receptores serão ocupados e vai ter efeito somente metade. Então, não importa se aumenta a dose. Ele é um antagonista não competitivo. A picrotoxina é um antagonista não competitivo. Né? Ele fica lá, ocupando o espacinho do diazepam. Qual das seguintes afirmativas descreve de forma mais precisa o sistema que tem receptores de reserva? Essa daqui é difícil, hein? Vamos lá. O número de receptores de reserva determina o efeito máximo? Não. Lembra que receptores de reserva são aqueles receptores que eles estão lá em caso de necessidade. Vamos dizer que eu tenho 100 receptores vamos dizer assim, para causar dor. Não, para bloquear a dor. Mais fácil. Tenho 100 receptores responsáveis pela analgesia, né? pela dor. Vamos lá.
Só que apenas 10 desses já faz o efeito máximo. Entendeu? Então, eu tenho os receptores reserva. Então, o número de receptores reserva determina o efeito máximo? Não. É igual um time de futebol. O time de futebol tem os reservas, mas o reserva vai definir o reserva que está lá, não está jogando. Eu tenho os jogadores no campo e tenho os jogadores na arquibancada, nas cadeiras lá, os reservas. Os que estão lá na cadeira, vai adiantar alguma coisa? Não, não vai definir jogo. O que vai definir jogo são os que estão dentro do campo. É a mesma coisa aqui. Os receptores de reserva são sequestrados no citosol. Nem vi isso no livro, não vi isso não. Receptores de reserva são sequestrados no citosol? Não. Uma interação fármaco-receptor única resulta na atividade de vários elementos da resposta celular? Agora sim. Então, é uma interação... Olha só, então eu tenho uma parte de receptores que tem o efeito por si só. Eu não preciso ativar todos os receptores da célula, os que estão ativos e os que estão de reserva, para ter a resposta que eu quero. Então, uma interação fármaco-receptor, a ligação dos dois, única, resulta já em ativação de vários elementos na cascata que a gente viu. Os receptores reserva são ativos mesmo na presença de um agonista? Não. Afinidades agonista pelo receptor reserva menores, afinidades receptores não reserva? Também não. Vamos próxima questão 8. Qual das seguintes opções deve sensibilizar os receptores adrenérgicos beta-1 pós-sináptico? Não importa os receptores, vamos ver, sensibilizar. Como que sensibiliza receptores? Olha só. O uso diário de anfetamina que promove a liberação de norepinefrina? Não. Não é assim que sensibiliza. Se você usar diariamente anfetamina, não vai ter nada a ver com isso daqui. Uma doença que causa aumento da atividade dos neurônios de norepinefrina? Não. O uso diário de isoprotenerol, agonista receptores beta? Também não. O uso diário de formoterol? Também não. O uso diário de propanolol, antagonista de receptores beta 1? É assim, que o antagonista, lembra que a gente viu lá que o antagonista ele pode sensibilizar os receptores? Porque ele tá ali, é igual uma represa. Então ele está bloqueando, ele está bloqueando, ele está bloqueando, está bloqueando, está bloqueando. Quando ele liberar, então, aí o sensor está muito sensível. Ele capta qualquer coisa, porque ele estava bloqueado lá há muito tempo. Então, resposta correta, letra E. E assim nós terminamos o capítulo 2. Parabéns para você que esteve até aqui e não dormiu mais do que 3 vezes. Até a próxima!